Bem-vindo ao Old School Stringcast da Academia Gerson Doria. E a gente está com uma revista aqui, ó Will, essa revista aqui, em abril agora, mas daqui 3 dias, daqui um dia. Daqui um dia. Vai fazer 74 anos atrás. Os caras já tinham os físicos desenvolvidos, já estavam nos primórdios da musculação na Califórnia, era a Silver Era. Silver Era. E essa capa aqui, o cover dessa capa aqui é o Armando Tunney. Ele tinha um irmão chamado Vic Tunney. Eles tinham uma rede de ginásios da Pensilvânia. Mas ele tem um fato muito, ele foi Mr. América, é um fato muito curioso, e como eles lutaram no Pacífico, ele veio com a mania de comer alimentos cru e tentou propagar isso entre os bodybuilders. Esse é o da carne crua, que é no açougue, que você comentou comigo? É ele. Essa história é legal. Ele comia, eles vieram de lá, né, com aquela mania de comer coisa crua, porque estavam no Pacífico, né, na guerra. E o povo ali devia ser selvagem ainda, e né? De comer coisa crua, bicho, come tudo. E aí nessa aí ele começou a comer, a tentar colocar isso. E quem seguiu ele foi o Vincent Gironda, gostava. Gironda praticava também. Praticava também, gostou da ideia e tentou comer porque era o mais natural possível, era o cru, né? Era carne, ovos, peixe, que a gente come peixe cru, né? Peixe e frango. O frango ele batia. Já batia no liquidificador. Aquela história do sangue. É desse cara. Ele comprava, ele ia no frigorífico, pelo menos uma vez no mês, comprava 2, 3 litros de sangue. Olha isso. Batia com uma banana e fazia um sorvete. Meu Deus do céu. Sangue de boi. Tirava na hora, estava lá o sangue. A gente não sabe como que é, só 74 anos atrás, né? E eu não sei se isso dava muito certo, não, porque não é limpo, Vamos né? começar a tomar sangue. De repente, se você crescer demais, aí já sei que você está tomando sangue de boi. Não é o sangue de boi aquele de 5 litros, não, que você bebe. Não é o vinho, não. Ele bebia sangue de boi de verdade. E essa revista era do Bob Hoffman. Uma das revistas mais sérias que tinha no mercado, né? Porque era uma das primeiras. E ele vendia um kit de levantamento de peso já com o pôster dos exercícios. Embaixo um demonstrativo, como fazer, como usar. Vou pôr mais para cá, assim, pronto. E outro dia eu estava vendo que, desculpa, ele fechou a fábrica de queimadores de óleo e solventes para ficar só com a revista, porque estava prosperando demais. E o gerente era o John Grimek. Era o Grimek? A maioria das pessoas que trabalhavam lá eram atletas do levantamento olímpico. Ele já tinha uma coleção boa de livros. Os segredos de ter um braço grande, um peito, sobre o treinamento de weightlifting. É legal, muita gente acha que só o Wader fazia isso, né? De ter essa gama de livros de treino, revista, suplementos. Então, você viu? Mas o Bob Hoffman tinha tudo. Você viu onde eu te mandei uma caixinha de suplementos? Eu vi, uma barrinha coisa lá, bem feita. Não é daquela do David Draper? Pô, isso é legal, vou colocar depois aí para vocês verem. Tá muito bem feita aquela barrinha, porque ali, acho que aquilo ali é até original, aquela foto. Porque mostra nessas revistas, mas não mostra assim o papel, o colorido assim, né? Era bem colorido. E a gente achava que era só o Wader, né, que tinha, e eles tinham também. O Hoffman e tinha o Dan Lurie, os dois que eu conheço que tinham revistas, pelo menos nos Estados Unidos, que tinha a indústria do suplemento e da musculação era deles. Né? Lembrando que o Bob Hoffman ele foi o técnico da seleção de levantamento de peso por um bom tempo, né? Eu depois que eu fiz essa primeira gravação, eu pude constatar que eu falei para vocês que o sonho dele era ganhar dos russos. Ele não ganhou dos russos, mas ele ganhou 3 mundiais como técnico. Ele conseguiu levar a equipe, ele não ganhava de todas as categorias russas, mas como ele levava completo, ele fazia muita... Total de pontuação, né? Total de pontuação ele ganhou 3 vezes, eu queria retificar isso. Uma coisa muito importante também que ele fazia, ele trazia os russos de lá do leste da União Soviética e treinava os caras nos Estados Unidos. Fazia convidados. É um intercâmbio. Isso, ele fazia um intercâmbio. Em Nova York ele fez isso. Em 2, 3 vezes ele trouxe a delegação, não sei se é a delegação A, porque eles têm isso, A, B e C, porque tem tantos, né? Então eles trazem para poder fazer
um intercâmbio para que pudesse ter uma divulgação melhor na América. E a Rússia era a lenda no esporte, né? E aqui já findando as eras, né, cara? Olha aqui o George Hecht-Schmidt aqui, o George Butner, fazendo uma brincadeira no Times Square área, tá vendo? Velho já, né? Que velho, ele tem uns 80 anos aí. O Tarzan com as meninas, deixa eu ver se é o Walsh Miller. Lex Becker. Esse aqui eu cheguei a ver filme dele, do Tarzan. Uma vestimenta diferente, né, cara, as roupas. E aqui nós temos uma sequência de exercícios do Steve Reeves, que é quem escreveu. O Big Ten. É o irmão desse. O irmão dele, ele era editor-chefe das revistas também. Sobre um programa para você aumentar a massa e tudo. Você pode olhar que sempre tem esse triângulo, né? Esse triângulo é feito com cano de água. Cano de água, cara. Esse é o Armand Tani, tá aqui, ó, de terno e gravata. Não se mudava nada, né? Mas era tudo bem executado, bem feito. E logo alguém aparece com um desse aqui, começa a vender e fala que inventou isso aí. E vende muito. Acaba vendendo bastante. E Steve Stanko, ó, era o tesoureiro da fábrica e da York Barbell. Ele era Mister América. A maioria dos atletas, então eles trabalhavam na fábrica. Ele apadrinhou os caras para trabalhar junto, porque eles tinham ideais junto, né? Aí a Pud Stockton, que é uma pioneira ela é considerada a pioneira da Silver Era, Pud Stockton. E ela tinha uma página, ela escreveu por muito tempo nessas revistas, massificando, né, a atividade física feminina. E ela era uma levantadora olímpica. E ela conseguiu fazer o primeiro campeonato americano feminino, em 69. Convenceram eles a fazer. Ela fez e foi um baita sucesso. É legal, vocês vão ver depois o corpo das mulheres da Silver Era em comparação com os homens da Silver Era. É bem diferente, né? Isso. E é até legal um dia a gente vai até mostrar para vocês a discrepância de década que transformou o corpo feminino no fisiculturismo, né, André? Lembra que a gente estava olhando as revistas lá? Tá armazenado aquilo lá. Aquilo é legal. Agora tem até um material melhor. Meu irmão mandou lá de Mauá um monte de pôster, mas um monte. Vai ser uns 200 pôster feminino. Então você vai vendo assim uma... Cara, a mudança foi muito brusca, assim, de repente, né? Isso. De repente. Até aqui é 50, né? 60 era Pud Stockton, que estava no auge. 70 apareceu algumas mulheres, mas 75, 80, aí 80 ainda estava agradável. 80 ficou aquela fitness que a gente fala, que é aquelas de coreografias, isso, né? Estava agradável. Depois virou bodybuilder mesmo. É difícil você olhar e não falar, pô, mas parece tem muito músculo, mas muito mesmo. E ele tinha já um material muito grande da York Barbell, onde ele vendia bastante... muita coisa, né? Bastante coisa diferente. Esses elásticos aqui são fantásticos. Isso aqui era forte esse elástico, hein? Dava para fazer os exercícios tranquilo com esses elásticos, porque você trocava, você ficava trocando os elásticos de lugar. Olha que interessante, o cara é um pianista e tem uma predileção por levantamento de peso. Que legal. Ele tem interesse no levantamento de peso e ele é um pianista de uma orquestra. Os primórdios, né? A gente fica olhando os primórdios da musculação, o esporte na Geórgia. Ele ia nas cidades, ele nos estados, para poder mostrar o esporte. Para divulgar mesmo, divulgar. Né? Você vê, olha aqui a academia, a sala de musculação. Geralmente era quase madeira, né? Tudo você vê nessa fase, ó. Madeira, madeira. Muita madeira. Os equipamentos eram de madeira. Sempre os caras agachando. É legal que você olhar uma foto dessa, olhar aquela foto ali, ó, a primeira que tem ali do seu pai. Então, não é a mesma incrível, coisa. É amontoado assim, os caras tirando foto. Eu tenho um monte de foto assim do meu pai lá, com um monte de atleta, de pessoas, que o Raul chegou a ver. Só que não dá para você... Eu queria identificar aquelas pessoas e colocar, João, Paulo, Pedro. Tem uma lá que está assim, uns 20 atrás. Desse mesmo jeito, né? Desse mesmo jeito, sem camisa, de shorts. Assim. Então meu pai, ele via... E fazia igual aqui. Fazia igual, inclusive até a academia lá era igual, as barras na parede, tudo, ela tinha a mesma coisa. Um lutador de pro wrestling. Eles gostavam muito de luta livre nessa época.
que ainda vinha lá de trás a luta livre, a bronze era. Os caras lutavam, né? Greco-romano, então foi se transformando. E é bacana, né? Ele tinha um calendário, a revista tinha um calendário. Todo mês vinha um calendário com a foto de um atleta. Esse é o Kimon Voyages. Fazendo uma foto aqui, uma pose aqui. É gozado que eu mostrei pro Mário Matiak essas revistas, algumas dessas revistas, e ele percebeu, falou assim, todos têm caixa grande e todos fazem pullover, todo desenho, toda foto, os caras estão fazendo pullover. E vácuo, né, André? E vácuo. Todas as fotos então, com vácuo. Fica bonito as fotos, né? Ó, todos eles têm uma caixa torácica diferenciada, que hoje é muita máquina. Então é muita máquina, então infelizmente fica ruim. Os 4 Romeus, um ato circense que abrangia os feitos de força titânica. Ainda tinha uma produção de John Grimek, o artigo. Desde 1935. Então, eles já tinham vindo da bronze era, sobrevivendo com essas atos circenses. Após a pandemia, após a recessão americana que se findou. Olha o Hoffman, jovem. É meio grosso, né? Ele era uma família de alemão, franco-alemão chamando. Você sabe dizer se as academias hoje, a Barbell, ainda é da família dele? Pois é, isso ficou na minha cabeça assim, não é, cara. Não é? Não é uma companhia agora. Vai saber se vendeu, passou para frente, porque ia ser uma coisa muito prazerosa, legal, né? Saber que realmente... Porque vende. Vende até hoje, né? Vende até hoje, tem catálogo, tem tudo. Pô, é uma questão para a gente pesquisar, né? Para ver de quem é a Barbell agora, a York Barbell. Porque o museu ele tem lá. Em que ano que, se não é mais ele, foi vendido? Foi vendido, foi feito. Ele morreu com 87 anos, exatos. Por ele ter a revista e a empresa de equipamento, eu acredito que ainda tenha alguém sempre está, né? Alguém da família, né? Sempre. Por trás ou não. A Pud Stockton. A Pud Stockton era que estava em todas. Todas, ela sempre estava porque era dela, né? Fizemos só as propagandas. Você viu que legal um Atlas do corpo humano? Que semana você trouxe um aqui. Puxa, bacana isso aí, viu? Aquele lá era demais. Aqui, ó. É uma coisa muito interessante, onde eu te mandei ontem. Você sabe que eu fiquei assim meio que comovido porque o Léo Stern, que foi Mr. California em 1946, treinou por muitos anos o Bill Pearl, que é um ícone do esporte numa era da Silver Era, né? Competiu até na Bronze Era, né? Ele era um cara realmente diferenciado. E o Léo Stern, ele tinha equipe de levantamento olímpico, tinha equipe de powerlifting, tinha equipe de braço de ferro. Ele era um cara que... Academia até hoje, né? Ativo no esporte. E a academia é São Diego. São Diego, na Califórnia. Desde 1946. É considerado o dinossauro das academias nos Estados Unidos. E eu vi um artigo de um cara, de um entusiasta, editor, inclusive, da revista Flex Magazine, falando que ele foi numa competição na cidade e tal lá e achou a academia mais antiga dos Estados Unidos e tal, em 1963. Eu fiquei meio assim, olhei as fotos e realmente era bem... Nossa, aquela lá estava de madeira ainda. Tinha coisa de madeira lá, era bem antiga. Mas é 62 e o cara aquela área da cidade ela ficou mais urbanizada e ele recolheu o equipamento para casa dele e os amigos iam treinar lá. Então, mas ele foi considerado, ganhou como a mais antiga. Eu não engoli muito, peguei a foto, printei uma foto, fiz um texto e mandei pro cara, para ver se ele conhece Léo Stern. Porque Léo Stern é um cara de 46, são 22 anos 24 anos atrás. Até hoje, né, tem academia. Até hoje está aberta lá, como a mais antiga. A mais antiga. E eles tinham uma venda de pôster de material e você podia tirar as fotos do seu atleta preferido, que era uma correspondência, né? É uma maneira de vender. E esse halteres aqui, ó, você sabe aquele halteres que você gira assim e vai fazendo o peso? Ele vai controlando o peso, né? Pela carga. Você gira ele, a mola bate um peso. Esse aqui é o primórdio dele. Esse é ajustável, ó. É um Alpino. Ele é ajustado Ele já era injetado, né? Esse aqui já era injetado, então.
Pô, é um dos primeiros Ele mesmo. é... Porque você não vê nada aqui, né? Somente $8, 30 libras, 14 quilos de anilha. E ele era colocado. Era um dos primeiros que tinha. Aqui, ó. Ó, os elásticos. O elástico, cara. Mola, né? Esse aqui era uma mola ainda. Forte pra caramba. Esse era de mola. Era e mola. é bem visto. E esse aqui é de mola de aço. Aqui, ó. Olha o leg press. Isso é novo. Olha que coisa. Agora me resta saber se um cara de 1,80 m faria um leg press desse. Até quanto subiria esse ferro aqui? Porque ele poderia sair dentro desse ferro, do Toda eixo. vez que eu vejo uma foto assim, eu vejo o perigo que os caras faziam. E os caras reclamam hoje das Que máquinas. isso. Natural Rubber Exercise. Ó, o Steve Stanko fazendo. Uma maneira de divulgar. Ele divulgava bem o esporte. Bem completa a revista dele. É. Então essa aqui é a de 1949. Aqui na última página tem um... Olha essa panturrilha, então, que legal. tem um aparelho de panturrilha. Tá vendo? Isso é Você diferente, só hein? Nunca faz tinha assim, visto ó. esse. Ó. É. A mola faz com que... Você mostra, tá? Você mostra? A mola faz assim. E tem uma coisa muito curiosa nisso. Na década de 80, Boyer Cole lançou um tênis. Não sei se você já viu, eu te mostrei um tênis que você veste o tênis e não tem a parte de trás. Não tem apoio da parte de trás. Você tem que ficar na ponta do pé. E você faz isso, só que é de mola injetado, de borracha. Pô, É o Boyer mesmo, Cole. é o mesmo modelo, do mesmo princípio, né? Você veste o tênis, Ele fica fica assim. Como Aí se fosse um salto. se você forçar para trás, ele te impulsiona de novo para cima. Faz uma extensão da panturrilha, uma contração da panturrilha. Igual o cara está fazendo aqui. Que isso aqui é 1949. Ó. Você regula a mola e o pé está encaixado. Tem para deixar Para fechar, a rigidez da mola. A rigidez da mola e ele te faz o exercício assim. Acho que legal. Cara. Bem bolado isso aqui. Porque é um movimento natural que você faz. Da York Barbie. Depois o Boyer Cole, numa certa época lá, ele pegou e reproduziu. Na revista do Wader saiu, né, daquele jeito. Saiu bastante propaganda há muito tempo. E vendeu que ele falou que ele tinha uma fila de espera de 4 meses. Na verdade, ele estava olhando alguma Strang Health de 1949, 40, e falou, vou fazer isso aqui de novo. A gente está na segunda revista aqui, ó, 1949, o New York City Champion. Esse aqui é o Val Pasqua. Esse aqui já é de março, a gente abriu uma de Mr. New York City. É. Será que é o mesmo do New York Pro? Então, essa aqui é de março de 1949. E a gente tem uma... Olha aí, que legal. A revista mostrava, não só o bodybuilder, né, Will? Não, ela acho que educava. Era uma revista masculina. Sabe o que parece? Lembra as Playboys antigas? Isso. Que falava sobre tudo. E aqui tal. falava sobre sexo, eu já vi sexo, Sim. como se comportar no casamento. Ó, tem um casamento de sucesso, né? É isso que está aqui, É isso aí. sucesso e feliz. Uhum. É um livro de educação para que você possa se casar e ter qual é o procedimento que deve se tomar. Aí, ó. Não, é impressionante. Eu vou ver aqui, eu vou falar. A frequência do coito. Como você deve se proceder com a frequência do coito. Olha isso, cara. Nossa, que coisa, hein, meu? Então, era um livro sobre como você deve se portar num casamento. As pessoas casavam bem jovens antigamente. Sim. E às vezes o cara não sabia o que tem para fazer, né? Então o cara orientava. Você vê, uma revista que você abriu bem, uma revista masculina. Uma revista masculina. Uns físicos bons, já, né? Bem torneado. O físico era bem torneado, bem delineado. Sou um atleta pro wrestling canadense. Aí, tem um físico bom, fazia peso. Ah, com certeza. Olha. Físico, os caras com uma certa linha, né? Fazia outro esporte, mas tinha um bom desenho. Depois de um certo período, André, os atletas que saíam nessa revista, eles não saíam nas revistas do Wader. Ou ficava um negócio assim, né? Exato. É isso que ficou chato, porque nessa época não, nessa época você vê que tem até o Arnold aqui, né? Então, sabe o que eu notei? Foi bem lembrado isso. Os que saíram aqui não saíam lá,
os do Wader eram Golden Boys, ele escolhia a dedo ele escolhia e tipo, meio que fazia um contrato com o um cara, contrato né? com o cara, uma dúzia de homens que saía na revista. Vai ganhando, você vai recebendo, vai ganhando os títulos, vai trabalhando. Trabalhava nas edições das revistas dele. David Draper trabalhou, Rick Wayne trabalhou, que veio de Santa Lúcia, no Caribe, no fim se tornou um grande editor-chefe da revista. Também, todos eles trabalharam lá, tinham um contrato ali de trabalho e pagavam por foto. Mas ele tinha uns caras diferenciados. O Dan Lurie, que é aquele que eu te falei que era amigo de todos, ele tinha uma predileção, não, ele tinha o que sobrou, vamos falar assim para ele, tá? Hoje a gente pode falar disso. O que sobrou para ele da América foi os negros. Ele tinha, ele tinha um monte de atletas negros, assim, porque o que sobrou, porque eles não queriam. Eles não queriam muito, você pode ver, não tem muito. Ele investia nos Golden Boys. E o Wader nos rostos bonitos, nos cabelos. Aquele físico de praia, né? Que ele físico queria. de praia. E era diferente, assim, as três revistas. As três vendiam muito. Vira e mexe aparecia na revista do Hoffman um atleta negro que tinha uma segregação, querendo ou não, estou falando de 39, 49, né? Tinha. Ainda tinha essa situação. É que aparecia muito atleta negro também, que era discrepante, não tinha como esconder o cara. Não tinha. O cara tava muito avançado. Ah, que bacana isso aqui, que legal. Ó. Um ato circense da bronzeera, fatos de força. Eles faziam tem muita coisa da bronzeera ainda nessa época, né? Que ele mostrava as revistas e fazia. Eu acho essas fotos do John Grimek. John Grimek muito legal. Aqui ele está rasgando uma lista telefônica. Levantando uma cadeira. Vou te falar, isso aqui é difícil de fazer. Você tem uma cadeira em casa? Tenho. Ó a posição que ele está, tá vendo? Essa cadeira aqui dá para se fazer. Ele não está com ele esticado. Esticado é humanamente impossível. Agora sim, os caras acham que é fácil. Então assim é fácil, mas não sai do lugar. Viu? É uma cadeira de madeira, né? Imagina o peso dessas cadeiras porque antigas, ela tem né? 4 partes, certo? 4 pés. Enquanto você segura os outros ficam assim. É difícil isso aqui. Eu não vi meu pai fazer isso, mas eu vi meu pai rasgar uma lista telefônica. E a ficha telefônica, né? Que ele a ficha telefônica, a lista e a bolsa de água. E eu vou te falar, meu pai tinha um cabelo exatamente igual ao do John Grimek. Pode olhar o cabelo dele nas fotos, olha aqui, ó. Vou mostrar, parece o cabelo, mesmo. Assim, o físico, usava calça social e camiseta regata. Depois não coloca uma foto dele com roupa social assim e a do John Grimek igual. Do lado. Aí ele fazia, da cadeira eu nunca vi. Uma vez eu achei que eu podia, achando bacana, pegar o taco de sinuca, assim, ó. Eu achava que eu era forte. Essas aqui são as pontas do taco. Essa aqui. Certo? As pontas que você bate. Encaixar no dedo. Você encaixa no dedo e faz assim. Tira da mesa. Tinha que ser muito forte para fazer isso. Ele não levanta. Não levanta. Eu nunca vi. Eu desafiava os caras, mas não fazia. Eu mesmo não fazia. Não conseguia fazer isso. Um exercício esquecido. Na verdade não, né? Porque o Kai Greene apareceu fazendo tempo atrás e deu uma lastrada nas academias, mas já sumiu de novo, já sumiu de novo, porque é uma coisa que é chato de fazer. Eu estou aqui tentando lembrar o nome do exercício. Comecei até o fim, eu consigo lembrar. Zeker Squat, alguma coisa assim. E ele tentou fazer e não conseguia. Hoje em dia tem tanta máquina adutora diferenciada que eles se torna-se até um empecilho você montar uma barra daquele tamanho. Sim, tem um monte de exercício que o pessoal quer fazer, mas já tem tanta máquina aqui. Até o próprio agachamento com a perna mais aberta tem essa abrangência. Flexora, né, André? Flexor e tudo. Tinha um movimento feminino, né? Sim. Tinha, era bacana ter uma mulher praticando. É muito legal a diferença, né? Do que é hoje. Tudo limpo, feminino, né? Até na época era modelado, né? Das estátuas gregas, você vê os homens musculosos, mas olha as mulheres da época como que eram... Delineada ao extremo. Não era? Não tinha nada a ver com aquele físico do homem na Grécia Antiga. Era com mais... Assim, acho que para eles transmitia ser mais saúde, uma mulher mais gordinha, mais sadia. Você já viu falar assim, ó? Uma mulher com quadril largo pare melhor, nasce mais inteligente, já ouvi o bebê, falar. Porque ele cresce envolto numa bacia, numa placenta... mais proteção, não sei. Mais aberto, não está comprimido. Então isso existe, a ciência explicava isso antigamente. Que os grandes gênios, as mães eram
mulheres protuberantes e grandes com quadril bem largo. E a beleza antigamente era a mulher gorda, que a gente considera gorda hoje, obesa, obesa, é gorda. Eles consideravam assim a beleza. Era o que era bonito, o que era a beleza da mulher na época era saúde. O padrão de beleza da mulher na época era aquilo lá. Aquele lá, e depois foi se transformando aqui, né? E essa magreza que você vê nessas moças aqui fazendo, que é uma magreza em relação àquilo, é bonito. É bonito. Elas são delineadas, né? Sim, é muito tem um pouco bonito, de força, claro, músculo. Já os homens não, sempre musculosos, né? Desde sempre, época, né? sempre, com os quadril grandes. Cara, esse aqui é esse é israelense, esse Ralph Halpern. Nossa, olha o que ele está fazendo, depois você mostra aqui. 1946. É um levantamento diferente. Ele está com a cabeça apoiada no chão, cara. Ele vai levantando, ele vai sair do chão. Ele foi capa da Strange Health em 1946. Então, ele vai sair do chão. Nossa. Ele está assim, aí ele sai e fica em pé. Impossível fazer isso. Ó. E olha os pés como estão aqui. Então, muito difícil a execução. Tá virado para baixo. E esse aqui é o Sigmund Klein no calendário, que era da Bronze Era, que era um homem do Strongman. A sandália dele. Você pode ver que ele era um Strongman. Isso aqui identificava um Strongman, essas sandálias saxônicas. Bacana, né? Olha que foto bonita. É um lançamento de peso. De peso. Os caras totalmente natural, né? Dá para se perceber, né? Tinha uns físicos sadios. Lembrando a vocês que essas revistas da Strong Health que nós estamos vendo hoje é pós-guerra, 1949. E essa aqui saiu de junho e julho. Junho e julho. E tem um atleta na capa que é o Jack Dellinger, que quando eu era bem criança ele era meu preferido. Eu achava o físico muito bom. Vocês podem notar que, o cara cheio, né? Completo, cheio, né? A caixa torácica boa. Ele tem uma perna mais cheia do que os outros. Exato. Ele tinha uma perna melhor, assim, era mais compacto. Sobre casamento. Sobre o casamento, ele anunciava essas propagandas. Que é um conjunto de livros de treinamento. Que bacana. Ó, aqui. O Hermann Gorner. Hermann Gorner tem um recorde mundial dessas pranchas romanas que chama. Que é um leg press com pessoas. Por quantas pessoas tem aí? 22? 6, 9, 12. Cara, tem 20. 20, né? Então, 22 foi o Luiz Ciro que fez. 2.500 pounds. Isso aqui foi num circo da África do Sul que ele fez 2.500 pounds vamos falar, 1.100 quilos. 1 tonelada e 100, 1 tonelada e 200. Era uma prova muito difícil, porque não tinha um lugar apropriado para você apoiar as costas. Tinha que deitar no chão, né? Onde tivesse o chão, uma estrada, e era uma prancha muito grossa de madeira que cabia 20 pessoas em cima e ele empurrava com a perna, todos sentados. Luiz Ciro e Paul Anderson fez com mais. Quem começou com isso foi Luiz Ciro, ele aumentou para 20. E nessas provas aqui ele perseguiu o recorde de levantamento de terra por muito tempo. Ele tinha um recorde de terra entre os homens fortes, ele perseguia pra caramba. Olha que bonita foto do calendário. Olha, é mesmo. Devoção à cultura, a mente e o corpo. Que bacana. É o John Grimm e a Stockton. Por sinal, muito bacana essa era deles, porque eles mostraram uma coisa jovem, forte, né? O Campeonato de Levantamento Olímpico, Senior National Championship. Que coisa, ele difundia. Olha, Havaí. Então. No mundo inteiro, cara. É nacional, é dos Estados Unidos. Tá. Aqui. O atleta aqui, que ele punha. Atleta havaiano. Ele fazia o levantamento olímpico, colocava o Mr. América junto. E aqui o Jack Dellinger ganhou. Olha como os físicos bons, ele já estava bom. Legal, cara. Esse cara estava com um físico bom, hein? Todos de shorts brancos, olha que bacana ficou. Fica legal, né? Fica bonita a foto. Eles deviam estar bronzeados, né? Ao extremo. Fica bem mais legal. Depois ficou tudo preto. O fundo fica colorido hoje. Mulherada. Então, eu vendo essas fotos assim, eu lembro da minha mãe que tinha cabelo desse jeito assim, ela
uma certa fase da Academia Gerson Doria, já contei no documentário que está sendo editado pelo Raul, ela sentiu a necessidade de ajudar meu pai, porque nós éramos 5 crescendo, com carências das coisas, né? Você não vai deixar faltar nada, e 5 é 5, né? E ela resolveu arregaçar as mangas. Ela convenceu meu pai a abrir a academia para ela das 11, porque fechava das 11 às 15. Meu pai não tinha professor lá, era ele. Então, era o dia inteiro. Fechava às 21 horas. Então ele abria às 15, descansava e abria. E ela convenceu ele, morava-se perto, como eu moro ainda, e ela ia lá das 11 às 15 e ficava um dos filhos na porta para não deixar nenhum homem subir. Era um horário feminino escondido. 70. Em São Paulo não tinha isso, cara. Caramba. Eu não lembro de outro lugar que começou assim, só se ia no Rio, escondido. Puta, que legal. Era bem escondido, bem fechado. Não podia misturar homem com mulher. E não podia subir as escadas masculino, então era bem separado um do outro. E nessa fase, eu depois, com o tempo, que eu atentei para quem frequentava a academia. A Miss Guanabara, médicas, dentistas, advogadas, mulheres emancipadas de uma época que sabe, teve uma emancipação de trabalho no mercado. Teve chance no mercado de trabalho. Isso não eram assim, não eram pessoas comuns que frequentavam lá. E tinha um público. Tinha bastante. A mulher do Marco Antônio Pellegrini, a Elisa Pellegrini, ia lá com 19, 20 anos de idade. Fazia ginástica lá. E minha mãe viveu com meu pai, vendo tudo isso, começou a passar para ele, e ele começou a passar e mostrar, e ela fazia. Pois bem, isso pegou. E ela queria ampliar o horário, ele não deixava, que aquele horário era sagrado, ele falou, tá bom. Ela falou assim, eu vou na casa da dona Odete, que eu não vou conseguir... Ela não consegue vir, eu queria ir até lá. E tudo era pedido, sabe? Eu vou até lá e acabou. Minha mãe pedia, posso ir até lá? É aqui na Vila Assunção, é aqui perto. Eu vou levar 2 halteres de 1 quilo, uma barrinha de aço, para ela fazer um pullover. Olha isso. Meu pai catou as barrinhas que vocês veem de aço maciço aqui, colocou uns pezinhos, parafusou para fazer um pulloverzinho, um negócio para a mão, porque a mulher tinha uma fisioterapia para fazer na mão. Fazia, e tinha, se eu não estou enganado, os elásticos, sutilmente ela pegava o sapato de ferro escondido e levava aquela bola que está aqui, ó, de medicine ball, e um cabo de madeira. Ela não tinha carro, ninguém pensa que tinha carro. Ela ia a pé até lá. E naquele lugar era um prédio, poucos prédios que tinha. Ela começou a ter uma carteira de clientes. Olha isso. As pessoas foram se interessando. Você vai vir aqui amanhã para o Odete? Dava uma hora de aula. Isso é década de 60? 70. Fim de 60, início de 70. Você vai vir aqui amanhã? Vou. Minha casa tem uma sala maior, tem pouco móveis. Você dá uma aula para mim, para ela? Isso se caracterizou na primeira... acho que era a primeira personal. Personal que eu vi. Personal de tudo nessa época. Porque não tinha essa ideia, sabe? Ela ia, porque ela precisava ajudar meu pai. E nesse tempo assim, passou-se muito tempo. 80. Nossa, em 80 ela tinha uma clientela colossal. Ela já fazia massagem em 80. Estava expandindo mais o fazia a massagem. Se você não quer ginástica, vamos fazer massagem. Se você não quer isso, não sei o quê, entendeu? E ela fazia uma depilação a cera fria também. Ela tinha uma carteira de cliente, assim, naquele negócio assim, ó, enorme. Ela saía de manhã, vinha para casa, dava 3, 4 aulas assim, nos prédios aqui, voltava, fazia o almoço, saía. Voltava à tarde e saía. E assim eles conseguiram criar, todo mundo para estudar, para fazer as coisas, as necessidades básicas de uma família, que talvez naquela época estava difícil para o meu pai, né, manter. Que história legal. Ela se sentiu em fazer isso. Ela tinha qual idade mais ou menos nessa época? Uns 35, 40. Minha mãe morreu muito jovem, morreu com 63, com câncer no pulmão. E eu lembro de uma vez que ela saiu assim, ela voltou. Hoje não dá. Voltou, hoje não dá. Falei, caramba, ela está doente. Aí se detectou, né, esse problema. A minha irmã Hilda, ela pegou a carteira, pediu pra gente. A Hilda comprou a casa, apartamento, gastou
criou todas 5 filhas, até hoje tem uma clientela. Olha aí. Tem um segmento assim. Manteve. Eu ainda não sei se ela mantém isso, mas ficou um segmento assim por muito tempo dela com essas pessoas. A aluna da minha mãe faleceu, a filha cresceu, casou. Oi, Hilda, vem aqui, vamos fazer uma ginástica aqui, não sei o quê, bem, posso ir aí, entendeu? Manteve aquele crescimento. Graças a essas pessoas, né? Às vezes você olha uma revista dessa, uma mulher fazendo um levantamento olímpico. Não, ó. eu olhava aqui, por que eu não posso fazer também? Porque elas estão fazendo, por que eu não posso fazer? Aí isso aqui aconteceu, meu pai permitiu. Olha aqui, ó. Olha, isso é legal. A arte perdida. Essa aqui é o baralho. O cara rasgava um baralho com a mão. O cara tem idade, hein, Will? Um senhorzinho aqui, ó. Um senhorzinho. Ó, as posições que ele fazia. E você vê, tem a mão habilidosa, a mão meia grossa. Charles, Você vê que coisa, meu? Mas fala a idade dele aqui. Aqui não fala. Não. Mas você vê, não é... Isso aí é daquela época para trás. Se há um truque ou não, ele tem que fazer força do mesmo jeito. O baralho é muito curto para segurar na mão. Um treino pro verão. Olha lá, bacana. Numa piscina. Então esse é um primórdio de uma era esquecida. Olha que legal. Aqui isso é um fato muito curioso. Ó. Quando você batia um recorde, estabelecia um recorde mundial de levantamento olímpico, que nesse caso aí que foi no National lá, que ele realizou nesse ano, em 49, você bateu, você parava tudo, chamava os 3 árbitros, o staff e punha na balança o peso. A barra do jeito que estava, na balança. A barra montada na balança. Mesmo sabendo quanto tinha, porque a barra todo mundo sabe quantos quilos tem, mas mesmo sabendo era obrigação. E nessas oportunidades foi que o Bob Peoples começou a aparecer nesses eventos. Ele era ruim de clean and jerk ou snatch, os exercícios de weightlifting naquela época, ele era ruim num deles, mas ele fazia um puta terra. E os caras deixavam fazer uma exibição dos levantamentos diferentes no final do levantamento olímpico. Ele começou a aparecer fazendo terra. Ele começou a aparecer e fazer os terra lá. Pesavam e batiam os recordes mundiais. Aí que batia o recorde de todo mundo. Estava lá, começou a catalogar. E houve um interesse no powerlifting, né? Porque tinha um crescente público no final fazendo agachamento, supino e terra. Você comentou que tinha gente que chegava só pro final para ver para fazer o power. Aí um cara falou para ele fazer, ele não quis fazer, porque devia ter muita obrigação. O outro fez e no primeiro campeonato americano teve mais de 50 atletas, era muito para a época. É isso aí. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da revista da Gerson Doria, dessa nova fase que é a Strength Health dos anos 50. 40 a 60 nós estamos. Eu tenho mais revistas aqui, a gente vai mostrar várias curiosidades para você, como um início de uma era, que foi em 1932 que ele abriu a revista. Ele chegou a publicar em todos os países das 3 Américas. América do Sul, América Central, que tem vários países ali, e América do Norte, e em espanhol. Então eu vou mostrar uma capa para vocês. Esse não é um livro, na verdade são as revistas. São revistas encadernadas. Eu adquiri uma coleção. Quando eu abri, eu tive a grata surpresa de saber que ela foi difundida também nas 3 Américas, inclusive no Brasil tinha, que era do Bob Hoffman, aliada com uma editora aqui da América do Sul, se eu não estou me enganado era do México, e ela se expandiu para todas as Américas. A Força e Salute, ó. Vamos ver o que aparece aqui. Ela chamava Força e Salute Essa é do México. Do México, Strength Health. Bacana. Legal. Então a gente vai falar, tem bastante assunto aqui. E aqui a gente vai, da próxima vez, né, Will? Vamos mostrar para vocês a frustrante história desse homem, Jim Islop. Esse é mais legal de todos, porque ele era o cara, de repente se tornou um homem se tornou pesadelo na vida dele, ele ficou resignado a sempre ao terceiro, segundo, quarto lugar. É isso aí, bem-vindos ao Old School Strengthcast da Academia Gerson Doria. Assina nosso canal, dá um like. Se quiser saber de algum atleta, alguém dessa época aqui, manda mensagem pra gente. É isso aí.